Bem, queridos, a paz em Cristo a todos. É um prazer ter você de novo aqui conosco em nosso podcast Arca Missionária, alusivo ao 21º Congresso de Mulheres da nossa IADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Abreu Lima, aqui no estado de Pernambuco, presidida pelo nosso pastor-presidente, o pastor Roberto José dos Santos Lucena. E esse trabalho do Congresso de Mulheres é liderado pela nossa irmã Iraci e pela nossa irmã Roberta Lucena. E conosco aqui, dando a sua honrosa presença em nossos estúdios da IADALP Comunicação, a nossa irmã Aziz Soares, que tem sido uma bênção para todos nós, uma das preleitoras que foi usada por Deus de forma poderosa e vai contar um pouco aqui de como foi experimentar, vivenciar esse 21º Congresso de Mulheres. Irmã Aziz, é um prazer mais uma vez estar com a senhora. Paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado, pastor. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela receptividade, pela maneira tão honrosa como vocês nos tratam. A senhora é uma bênção. Amém. Vamos vocês lá. Também. Já dentro do... Eu falava em off para a senhora, né? E tomando a liberdade, a senhora já é veterana aqui no nosso congresso, né? Mas eu queria que a senhora relatasse qual foi a sua experiência em participar deste ano. Como foi experimentar, como foi estar? Conta para mim aí. É sempre uma experiência única, pastor. E esse ano eu percebi como que a cada ano elas estão mais maduras para a palavra. Tem percebido isso? Percebi. Elas estão pegando cada vez mais rápido a palavra, os insights. Antes eu percebia ter que explicar um pouco mais. Esse ano, quando você joga a palavra, elas já pegaram a revelação. Eu falei, elas são terríveis, essas meninas de Abreu Lima. Só tem percebido isso nessa... Sim. Muito elas bom. Estão com feeling, elas estão rápidas, com raciocínio rápido, discernindo também o mundo espiritual. Porque o tema é o milagre vai acontecer. Mas as duas mensagens que o Espírito de Deus me comunicou falaram de milagres, principalmente em questão financeira. Foi muito esse negócio de portas abertas, de providência e de salvação, pois elas entenderam rapidamente o ambiente espiritual. Não era cura, era salvação, não era cura que Deus estava comunicando no ambiente. Era portas, romper acerca da vida profissional. Eu percebi elas pegando. Eu percebi, teve uma vez que a senhora, movida pelo Espírito Santo, não só falou com relação àquelas que têm uma formação, mas ainda não exercem a sua profissão. Sim. Isso me chamou a atenção. Que a senhora, eu quero orar por você, eu vou orar por você. Você que terminou, teve uma formação, graduação, pós-graduação e não está exercendo a sua profissão, o seu ofício. E ao mesmo tempo que a senhora falava isso, a senhora foi e ampliou. O Espírito Santo conduziu a senhora para também orar pelas que estão buscando, através de concurso público, uma vaga e tal. Achei bacana esse conduzir do Espírito, é muito bom, né? As concurseiras, isso né? Mesmo, isso mesmo. Eu estava ligado, como elas estavam lá? O senhor viu como elas se manifestaram? Foi, que bênção, porque né? Nós temos meninas aí com muitos sonhos. Né? Isso não significa que elas não serão usadas na obra, pelo contrário, isso significa que elas vão avançar para além da igreja, e isto é a igreja, né? Eclésia, chamados para fora. Perfeito. Então, o meu desejo é que essas meninas cheias do Espírito, cheias da virtude, prestem concurso, se tornem juízas, se tornem doutoras, advogadas, e elas adentrem, elas tomem, elas avancem para esse mundo aonde alguém acha que o crente não pode chegar. Muito bem, sendo sal que o crente e luz, né? não tem estudo, que o crente é ignorante. Isso contrário. Não é mais uma realidade, né? Nossas filhas, eu digo nossas, não tenho filho, mas eu tenho um carinho por essas meninas, né? Até por eu, já como o senhor me falou honrosamente, sim, eu sou uma veterana. Então eu vi essas meninas ali solteiras, como o caso do Maicon, vi ele solteiro, vi quando eu estive aqui, ele falou, agora eu estou namorando, e agora está casado, e agora já tem uma bebê, glória a Deus. Então a gente vê esse crescimento, essa evolução, e eu não quero que esse crescimento fique só na igreja. A menina o rapaz, o jovem, ele é um excelente obreiro na igreja, ele é submisso, ele trabalha aqui na sua equipe, ele desempenha um
papel, o seu trabalho com muita excelência. Sim, sim. Então, por que não orar a Deus para que Ele vá e o mundo conheça quão talentosos são os nossos jovens, quão inteligentes são as nossas meninas, os nossos rapazes, como eles Capacitadas, né? são capacitados, como eles pegam tudo rápido. Então, eu creio em nome de Jesus. Eu também creio, viu? Aleluia. Recebe aí ali, né, que eu tenho que falar. Isso. Recebe aí você que está ouvindo esse podcast. Você, Deus te chamou, te ungiu e te capacita. Não apenas para ser um pregador, uma pregadora, um pastor. Não, mas também para ser um doutor, para ser um político santo. Sim, existem na política, apesar de toda a degradação, mas existem pessoas lá, santas, incorruptíveis, que vivem um propósito divino. Deus conta conosco em todas as áreas. Glória a Deus. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Isso. Aleluia. Fazia a diferença, né, Isso. irmã? E o sal, ele tem esse poder de não deixar o alimento estragar. Isso, é combater a corrupção, né? Combater a Isso, corrupção, isso, né? perfeito. E se nós oramos por nossos filhos e educamos eles na palavra, por que temos que ter medo de mandá-los para uma faculdade? Eles estão guardados por Deus e muito bem revestidos da armadura. Aleluia. Mulher, você fez um bom trabalho. Libera esse rapaz para a faculdade, para outro país, onde que ele quer fazer uma outra graduação em outro país. Libera, porque depois você vai colher muitos frutos. Eu creio, viu? Aleluia. Irmãs, já dentro da questão da sua mensagem, a partir do momento que a irmã Iraci, junto com a irmã Roberta, lhe contactou, né, ligou, como foi o processo desde o início de receber o convite até a ministração da palavra? Esse momento de receber o convite, claro, né, se vem um peso, a responsabilidade, mas o processo da preparação da mensagem, do esboço. Conta para mim, às vezes fica muito curioso, né? Quer saber como é que foi. Muita alegria e muito desespero. Coração fica imagino. mil, né? Eu voltei a estudar. Eu estou fazendo psicologia. Estou na segunda graduação, estou fazendo psicologia e acabou uma semana de prova. Graças a Deus, tirei notas boas. Não colei, me nego a colar. Fiz tudo direitinho, glória a Jesus. Mas quando eu recebi o convite, eu também estava me preparando para essa semana de provas, né? E também tive uma viagem internacional. Então, eu fiquei desesperada. Que eu falei, Senhor, e agora tu tem que mostrar. Agora ou tu é na minha vida ou tu não é, Senhor. Me ajude. Me ajude. Então, fiquei desesperada, muito preocupada. Acho que até talvez por isso mexeu um pouquinho no meu sono, né? Porque a gente fica um pouco ansiosa, sim. né? Coisa de mulher. O André fala, não fica ansiosa. Mas como não ficar ansiosa? Mas a gente vai para o joelho. O joelho é o antídoto que cura tudo, né? A preocupação, o medo, a angústia, o joelho cura. E aí eu fui para o joelho perguntar a Deus essa temática, o seu milagre vai acontecer ali em Lucas 1. Eu já preguei esse texto aqui e eu tenho muito respeito pelos pregadores que passam por aqui, né? E tem alguns pregadores que passam por aqui que eles amam pregar no tema e trituram o tema, né? Uma é a minha amiga Carolina. Vai sobrar o que para mim, né? Vai sobrar o que para mim depois que a Carolina vier com aquela trituradora de Bíblia dela. Benção, né? É uma benção. Então, eu orei a Deus e não preguei no tema, consciente da temática. O milagre vai acontecer. E o Espírito de Deus trouxe à minha memória a mensagem, né? O rei Jorão, ali naquela grande fome, e ele manda matar o profeta. Aí Deus falou comigo, como tem gente, como às vezes nós queremos culpar as pessoas por aquilo que nós estamos escolhendo e é fruto das nossas próprias atitudes. Porque Jorão, o povo está com fome, é por culpa dele, porque o povo está em pecado e a casa dele é uma casa que trouxe a Jezabel, né? Trouxe os ídolos e para Israel, para a adoração a Baal e a Xerá, para Israel.
E Jorão, eu vou arrancar a cabeça do profeta. Não quer assumir a responsabilidade, quer arrancar a cabeça de profeta. Às vezes nós queremos culpar as pessoas por aquilo que é fruto das nossas próprias. Transferir a responsabilidade, né? O senhor achou a palavra, pastor, a palavra é essa. Transferir responsabilidade, né? Mas enquanto ele manda matar, porque era homicida, a casa dele é homicida, Jezabel é homicida, Acabe é homicida, então o que ele seria? Outro homicida, um homicidazinho, né? Aí ele manda matar porque é só o que ele sabe fazer, mas Eliseu responde abençoando, né? Você vê a diferença, né? Aleluia, olha a diferença. Do homem de Deus, né? Isso, Pois é. do homem de Deus. Alguém manda mensageiro para matar, ele vai para a porta e decide abençoar. Aleluia. Mesmo assim, a E aí? mulher de Deus, né? Isso, mesmo assim é a mulher de Deus. Mesmo que alguém mande te matar, você não é obrigado a se igualar. Não se iguale. Use uma arma inesperada. No arsenal de Jeová tem armas que o inimigo não dispõe. O que são as armas que o inimigo dispõe? Amaldiçoar, fofocar, mentir, caluniar. A inveja. Invejar. A maledicência. Isso. São as armas que o inimigo dispõe nessa muito batalha. forte, Isso. Mas qual é a arma que o diabo não dispõe? Ele não dispõe da arma de abençoar, orar, interceder. Cânticos espirituais. Quando você entra abençoando, orando, intercedendo, jejuando, aí o cão. É covardia, porque eu não tenho como orar, não tenho como adorar, não tenho como jejuar. Aí você já ganha a batalha. E foi assim. Que legal, viu? Então fica, né, já nesse mover do Espírito. Quero aproveitar, deixa para convidar você que está em casa agora. Assim que encerrar esse podcast, você pode, se viu, rever a mensagem da nossa irmã Aziz Soares. Se não viu, assista, seja um compartilhador da mensagem de Deus, compartilhe nos grupos, envie para os seus familiares, para os seus amigos, certamente vidas serão impactadas. Irmã Aziz, já dentro desse aspecto das suas mensagens, claro, aí eu quero aguçar mais ainda. Qual foi a essência? Se pudesse tirar uma palavra, algo assim que destacasse da sua mensagem, qual seria então? Da mensagem de hoje seria, ela vai te abençoar e você vai se levantar. Foi assim que nós fechamos a mensagem de hoje. Ontem nós falamos sobre os 4 leprosos, terminamos falando sobre os 4 leprosos. Pessoas leprosas, né? Mas que um suporta a lepra. Não é suportar a lepra de conivência, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um mundo onde as pessoas só querem um amigo se for perfeito. Sim. Só quer andar com alguém se for, se for certinho. Os 4 leprosos eram 4 leprosos e Deus não tirou a lepra, mas Deus trabalhou na unidade. E o leproso, a primeira coisa que cai é dedo, nariz. Então, imagina eles andando com pé sem dedo, mas andando. Convivendo, Aleluia. né? Convivendo. Isso, convivendo, suportando um ao outro. Isso hoje pouco é pregado sobre suportar um ao outro, né? Não te faz bem, sai de perto. Não, mas essa pessoa não te faz bem porque de repente ela está doente. Mas e se você for instrumento de cura para a vida dela? Porque se você, Jesus, ele convivia com pessoas doentes, ele tocou no leproso. Para que serve o médico? Não é para o doente? Se eu estou tão boa assim, então quer dizer que eu tenho medo da lepra de alguém? Tenho medo da falta de domínio próprio de alguém? Tenho medo da língua grande de alguém? Não, a língua grande está com essa pessoa, a falta de domínio próprio está com essa pessoa. Eu falo no tempo certo, eu sei medir as palavras, eu tenho domínio próprio e eu não vou ser contaminado pela lepra de alguém nessa convivência. Pelo contrário, a minha pureza vai ser testemunho para a lepra dela, vai ser canal de milagre para a lepra dela. Influenciar. Vai influenciar, vai fazer ela olhar e dizer, peraí, esse meu comportamento não está legal. Estou vendo a irmã fulana ali, é assim que eu devo ser. É assim que eu devo proceder. Então, não tenha medo de conviver com leprosos. Porque se você tiver no ambiente da lepra, mas cheia da presença de Deus, você não será contaminado pela lepra, mas vai ser
canal de cura. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, aproveitando a sua deixa, diz que a gente exorta-nos, né, a suportar-vos uns aos outros em amor. Perfeito. Seguindo Muito o exemplo bem. de Cristo, né? Isso. Sempre Cristo, nosso modelo. Aleluia. Irmã Azi, eu queria só ouvir da senhora, é algo muito particular, e queria deixar a senhora ainda mais à vontade. Conte para mim um milagre que a senhora, já que a temática é milagre, que a senhora vivenciou, que deseja externar. Pode ser, ver se tem até 2, 3, mas fica à vontade. Eu queria só, porque as irmãs contam os testemunhos, né? A senhora de vez em quando relata, mas um assim que marcou e tem marcado a senhora até hoje, um milagre que a senhora vivenciou e está ali no seu coração. Aleluia. O fato de eu estar aqui é um milagre. O fato de eu estar aqui é um milagre. De hoje eu pregar a palavra é um milagre, né? Eu era uma menina bem tímida, não é, mas nessa timidez Deus começou a colocar em mim o amor pela palavra e eu comecei a pregar a palavra. E muito tímida, com muita vergonha, introvertida. Nunca falaria para um púlpito, para um número de pessoas que nós falamos aqui. Mas Deus fez um milagre primeiro em mim e depois me tornou um milagre para as pessoas. Aleluia. Ele curou meus traumas, curou as minhas dores, que todo mundo tem, que é o que eu abordei ontem sobre a lepra. Todo mundo tem um trauma, um milagre, uma dor, uma mazela. Isso vai ser curado na caminhada, tratado na caminhada, né? Eu me levantei e comecei. Que lindo, né? Deixei ele fazer na minha vida, me ocupei com as coisas dele e ele me tornou esse milagre, aleluia. Eu testemunhei aqui hoje, eu fiz uma cirurgia no útero e eu tinha 8 miomas, um do tamanho de uma laranja e outros menores, e as minhas trompas estavam as duas atrofiadas por causa de uma endometriose em estado muito avançado, que tinha chegado até o meu intestino. E eu caminhei acho que uns 10 anos pregando a palavra, viajando pelo Brasil, sempre com muita dor, sempre muito debilitada. E só dividia isso com o André, sempre muito anêmica. Hoje, glória a Deus, não tenho mais nada disso, não tenho anemia. Glória a Jesus, tudo certo. E eu passei por uma cirurgia e a médica me falou que que ia ter que abrir a minha barriga, que era uma cirurgia ia fazer uma cesárea em mim, para tirar tudo isso, para arrumar tudo isso. Tem que arrumar suas trompas, tem que limpar até o seu intestino, Bem evasiva, né? Bem evasiva. Tirar 8 miomas, então não dá. Tem que tirar o seu útero e tal. Enfim. Mas eu não queria, pastor, que abrissem a minha barriga, porque eu acho que o senhor sabe, eu não tenho filhos. E o Espírito de Deus me curou através... Eu chorava muito, eu sofria muito. Eu orava pelas mulheres, as mulheres testemunhavam. E quando eu chegava dentro de casa, eu botava a cara no travesseiro e gritava. Era uma angústia dentro da alma. A gente tem que ter muito respeito por mulheres que têm problema com a maternidade, que não engravidam. Tem que ter muito respeito, tem que ter muito cuidado, irmãs. Eu, como quem vivencia isso, e hoje curada para a glória de Deus, eu sei que isso é muito doloroso. Não é uma dor que passa, pastor. Não é uma dor que passa. Uma mulher que não engravida, na verdade, ela engravida todo mês, pensando que está grávida, acreditando que pode estar grávida. E todo mês ela percebe que não está grávida, né? Então, é bem difícil. E aí eu fui curada por Deus através da vida do meu esposo, depois de tentar de todas as formas engravidar e depois de fazer até o acompanhamento, fazer terapia, um dia o Espírito de Deus falou pela boca dele: coloca esse teu sonho sobre o altar como Isaac. Usou o André. Usou o André. Profeta da casa. Profeta da casa, Que legal. Ele falou: não dá para você caminhar assim, botando a mão sobre a cabeça das pessoas tão ferida assim, você tem que ficar boa, né? E ele falou assim: coloca sobre o altar, como Isaac, amarrado sobre o altar. E se Deus quiser, ele vai providenciar o cordeiro, ele vai abrir. Mas se não, você vai ter paz, como Isaac teve paz para deitar sobre o altar.
Como Abraão teve paz para pegar o cutelo. Só não matou porque, só não ofereceu o sacrifício porque Deus falou, bradou, mas ele tinha, né, segurança para fazer aquilo. E aí, eu curada, glória a Deus, fiquei bem, parei com esse negócio todo, tal. Milagre, né? Milagre, já era milagre. E só que esse negócio de abrir a minha barriga me incomodava muito. Falei, será que eu vou ter psicológico para passar por uma cesárea sem ter uma criança nos braços? E eu pedi muito à médica, e o André pediu também, mas a médica falou assim, não, vai ter que abrir a barriga dela sim. E eu fui para a cirurgia, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar, e a minha barriga estava lá fechadinha, para a glória de Deus. E quando eu voltei na médica para consulta, né, para olhar a barriga, muito feliz, agradecendo, ela me disse assim, agradeça ao doutor Miguel. Só que quando eu fui para a sala de cirurgia, eu olhei e tinham cerca de umas 10 mulheres ali, mas não tinha nenhum homem. Em nenhum momento o André ou eu vimos nenhum doutor do sexo masculino. Toda a equipe eram mulheres. E eu falei, doutor Miguel, ela é. Doutor Miguel, eu falava assim, você me deu muito trabalho, a sua cirurgia foi muito demorada, muito evasiva. E quando eu falava assim, estou cansada, vou abrir essa barriga. O doutor Miguel dizia assim, não abre a barriga dela, não. Aí daqui a pouco eu dizia, ela já está há horas, eu já estou há horas aqui, vou abrir essa barriga. E ele dizia, você está aqui já há tanto tempo? Para que vai abrir a barriga dela? Deixa a barriga da menina fechada? Vai. E aí eu não pedi CRM, não pedi nada, porque não fiz mais nenhuma pergunta, eu só glorifiquei a Deus, porque eu sei que era o meu Senhor, aleluia, eu sei que era Deus ali enviando anjos para agir por mim. Glória a Deus. Glória Irmã, a Deus. assim, eu lamento, né, que a gente está chegando ao final, mas eu tenho que liberar a senhora, né? E quero já agradecer a sua disponibilidade, a sua humildade, né? Envio um abraço para o companheiro André. Vocês são um casal de Deus, né? Referenciais para toda a igreja. E eu queria deixar a senhora bem tranquila para deixar a sua mensagem, uma saudação final para todos que estão a nos assistir agora. Fique à vontade, viu? Aleluia. Meu querido, a temática desse ano é o seu milagre vai acontecer. Eu quero dizer para você que há um ambiente de milagre preparado, uma terra de milagre esperando por você. Mas você precisa agora, hoje, se levantar e se retirar o mais rápido possível de Moabe. Não faça contas, não coloque no papel o que pode dar certo, o que pode não dar certo, não. Só se levante e saia de Moabe, porque você já perdeu muito, mas você ainda tem a você mesmo. Era o que Noemi tinha, 3 atestados de óbito na mão, mas ela ainda tinha a si mesma. E a mensagem chegou até ela dizendo, ainda há pão na casa do pão. E a mensagem está chegando até você dizendo que ainda há milagre para você. Ainda há pão para você. Ainda há oportunidade de libertação para você. Talvez você esteja no mais profundo nível do alcoolismo, do vício, no mais profundo nível do vício, mas Deus ainda pode e quer fazer milagre na sua vida. Mas quem tem que se levantar é você. Assim, mas eu preciso me levantar, esforçar muito. Não, só esboce hoje, agora, enquanto ouve essa palavra, o desejo de viver a libertação, o desejo de mudar de ambiente. E como que você faz isso? Dizendo aí onde você está. Aonde você está? Dentro de uma condução, em casa, de repente, num ambiente que não é muito bom, mas diga assim, Senhor, eu quero sair deste lugar. Eu quero voltar para Belém. Segura na minha mão, me ajuda. Eu quero voltar para a tua presença. Eu quero comer de novo do teu pão. Eu quero sentir de novo a tua glória. Se essa mensagem chegou até você, é porque o Senhor Jesus hoje bate na porta do teu coração com uma grande oportunidade de salvação. Aleluia. Se levante, deixe tudo em Moabe, abra mão dos seus direitos em Moabe. Abra mão da sua razão em Moabe e volte e venha para Belém. Se reconcilie com o Senhor Jesus, porque Ele quer fazer maravilhas na sua vida. Logo quando Ruth chega em Belém, ela tem uma colheita milagrosa.
ela encontra Boaz. E daqui a pouco, ao invés de ser uma colhedora, ela vai ser junto com Boaz, dona do campo, esposa, dona do campo. O que Deus tem para você é um milagre sobrenatural. Ele vai mudar a sua história a partir da decisão que você toma agora. E não haverá mais miséria, mas haverá bênção, providência e prosperidade. Receba Jesus, receba o milagre e receba a bênção de Deus na sua vida. Amém. Está aí a nossa irmã Azi Soares, que Deus continue lhe usando poderosamente. Espero em breve ter a senhora de novo conosco aqui no nosso podcast Arca Missionária. Vou orar a Deus, continuar orando a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo irmão André, para que Deus continue levando a vocês, por esses 4 cantos da terra, para ser porta-voz, profetas de Deus, anunciadores das boas novas de salvação. É de coração, viu? Aleluia. A senhora é muito amada por todos nós. Aleluia. Muito amada por todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Muito grato. Amém. Muito obrigado, pastor. A recíproca é verdadeira. Eu tenho um carinho por esse povo. Eu sempre sou recebida aqui nesse lugar. E eu vejo o cuidado de Deus quando eu chego aqui. Jesus é bom, né? Jesus é muito bom. E a maneira como vocês, como Abreu e Lima, como os obreiros, como o pastor Roberto José dos Santos Lucena, nos recebe e nos trata. É tanta honra que nós ficamos até constrangidos. Vocês são nobres, vocês são príncipes de Deus. São príncipes, mas têm uma humildade tamanha. Então, muito obrigado por tudo. Grato à senhora. Bem, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária. Reforço o convite que fiz no início. Você pode assistir na íntegra as mensagens da nossa irmã Azi Soares. Você compartilhe, deixa o seu like, comenta lá de onde você está assistindo, consumindo esse conteúdo, para a gente ter uma interação melhor. Louvo a Deus por sua vida e por sua audiência. Deixo para a sua meditação Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Recebe o milagre da parte de Deus. A paz em Cristo a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.